Vamos então, a gente abre hoje falando de uma situação que nada tem a ver com esse clima carnavalesco, a relação que está bastante azeda, não é? Entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente norte-americano Donald Trump, o governo norte-americano e as plataformas ali dos Estados Unidos, a exemplo da Rumble. O ministro Moraes fez ontem um pronunciamento a respeito desse incidente diplomático, não é? Entre o governo dos Estados Unidos e o Palácio do Itamaraty. Na quarta-feira, o órgão do Departamento de Estado americano afirmou que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas em solo americano por se recusarem a, na visão deles, censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é algo incompatível com os valores democráticos, incluindo a própria liberdade de expressão. Essa manifestação foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a gente contou isso aqui no Nova Manhã, e tudo isso aconteceu depois de decisões do STF, capitaneadas sobretudo por Alexandre de Moraes, impondo punições financeiras às redes sociais X e Rumble. E, bom, Moraes acabou tomando essas decisões, alegando aí descumprimentos de decisões judiciais brasileiras. Houve essa manifestação do governo norte-americano e o Palácio do Itamaraty ficou irritado, deu ali uma resposta à altura a toda essa situação. E aí ontem, em uma sessão no Supremo Tribunal Federal em que participou por videoconferência, o ministro da Suprema Corte disse que o Brasil deixou de ser colônia em 7 de setembro de 1822. A gente tem um trecho do que disse ontem o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir juntos. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Climão, hein, Diego Amorim? Climão, Ariane Bittencourt. 6h37, você está no Jornalismo da Nova Brasil FM, você que chega agora à nossa programação. Então é o seguinte, a gente está vivendo aí nos últimos dias, é um bate lá, bate de cá. O ministro Alexandre de Moraes tomou decisões envolvendo ali Big Techs, essas empresas grandes de tecnologia nos Estados Unidos. O Donald Trump assumiu, junto com a Rumble, que é uma espécie de YouTube ali, foram para cima do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e vira essa briga judicial que muita gente não vê muito sentido nisso. Nós estamos falando de países diferentes. O que interessa você ouvinte saber aqui do Jornalismo da Nova Brasil FM é que por trás de uma briga judicial aqui há uma disputa política também e ideológica, né? De um lado, o Alexandre de Moraes tem ali muita gente que acredita que ele tem que ir para cima mesmo, que essas plataformas viraram ambientes de ódio, de propagação de desinformação, de apologia a crimes, ao terrorismo. Do outro lado, há quem veja o Alexandre de Moraes como esse grande xerife nacional que já avançou demais nas suas atribuições e que precisa de um freio, e que se esse freio não vem do Brasil, virá internacionalmente por meio dessa pressão internacional que a gente está vendo. Diante de tudo isso, Ariane Bittencourt, eu só torço para que isso não vire uma crise diplomática internacional. Brasil e Estados Unidos têm mais de 200 anos de relação. O Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil, então é preciso muita sobriedade para não deixar que o fígado, que a víscera, atrapalhe uma relação de tantos anos. Há aqui algo a ser resolvido? Alexandre de Moraes, Rumble, temos aqui uma questão factual, prática, objetiva que precisa ser resolvida. Mas hoje o meu comentário é para que ambos os lados não deixem que esse esgaçamento
fique tão grande a ponto de arranhar uma relação bilateral e diplomática. Aqui no Brasil, Ariane Bittencourt, os pares aí, os colegas de Alexandre de Moraes no Supremo estão saindo em defesa dele, claro, né? Isso, exatamente. O ministro Flávio Dino disse que, em vez de passar férias nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes deveria ir para Carolina, no Maranhão, estado em que já foi governador, fazendo aí uma espécie de brincadeira em demonstração de apoio ao seu colega de Supremo. Já o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, fez referência às investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado que teria começado a ser gestada ali em 2021, 2022 aqui no Brasil e afirmou que a narrativa dos que teriam apoiado essa iniciativa não vai prevalecer. E o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, fez uma publicação no X e escreveu que Moraes atua com ponderação e destemor para a salvaguarda da ordem constitucional brasileira e que o Brasil é um país soberano que não deve ceder a interesses de terceiros. Muito boa a colocação que você fez, Diego, especialmente porque a gente já viu uma reação diferente do governo brasileiro. No comecinho do ano, quando a gente viu todas aquelas promessas de sanções colocadas para outros países, incluindo o Brasil, pelo governo Donald Trump, a gente viu ali um Palácio do Planalto, um governo federal preocupado em manter uma relação mais pragmática, em dar respostas mais abrandadas, fora do calor do momento. E agora a gente já acompanhou que, diante dessa história toda, a nota do Palácio do Itamaraty, em resposta a essa publicação do Departamento de Estado norte-americano, já teve um outro tom. Estão e aí comprando vai a briga, escalando. né, Ari? Exato, isso. É isso que nos preocupa de alguma forma. Tem uma observação interessante a ser feita, Ari, com você, nosso ouvinte também, que na crise que teve com o X do Elon Musk, que é o antigo Twitter, foi muito parecida com essa crise da Rumble. É o Moraes pedindo um representante aqui no Brasil, aquela coisa toda ali a questão jurídica. Mas o governo era o governo de Joe Biden ainda. Agora é o governo de Donald Trump, houve uma mudança. Saiu um democrata, entrou um republicano, a gente sabe que isso muda o jogo aí das percepções de ambos os lados.